Tony Montana é o icônico gangster cubano do thriller policial de 1983, obra-prima de Brian De Palma, Scarface, e da interpretação de Al Pacino como Montana. Apesar de Pacino ser muito, mas muito longe de ser cubano, sua atuação permaneceu como uma das representações mais famosas e brutais do crime organizado já retratadas na tela. Então hoje vamos nos entupir da nossa própria mercadoria enquanto contamos a vocês sobre a inspiração da vida real para Scarface. Mas antes de darmos a você o mundo e tudo o que há nele, que tal nos dar uma inscrição? Depois dispare até a seção de comentários e diga quais outras histórias baseadas em fatos reais você quer ouvir. Por enquanto, diga olá e um pouco da história. Todo mundo lembra onde estava no começo de 2020, em casa, assistindo a Tiger King na Netflix. Os contos selvagens, porém verdadeiros, de Joe Exotic, Carole Baskin e Doc Antle ganharam enorme popularidade quando sua série documental estreou nas plataformas de streaming. Mas foi um participante menos conhecido da série quem talvez tenha inspirado a personagem Tony Montana. Mario Tobrol, que apareceu na série da Netflix, dirige uma organização sem fins lucrativos chamada Zoological Wildlife Foundation. Mas ele também foi um ex-traficante de drogas, que muitos dizem ter sido a inspiração da vida real para Tony Montana. Amigos de Tobrol até acreditam que o roteirista Oliver Stone o consultou sobre o roteiro do filme, assim como Tony Montana e seus associados nada respeitáveis. Tobrol frequentava a vida noturna de Miami e era uma grande figura na cena criminosa subterrânea, transportando drogas avaliadas em mais de 75 milhões de dólares. Em 1987, agentes federais lançaram a Operação Cobra, um nome que parece saído de G.I. Joe. Na realidade, era um esforço para derrubar Tobrol, que na época disfarçava seus vastos negócios com drogas por meio de uma fachada, uma empresa de importação de animais exóticos chamada Pets Unlimited. Larry Nash era um agente disfarçado do Bureau de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, também conhecido como ATF. Nash encontrou um fim sangrento em 1980 pelas mãos de Tobrol e seus associados. Tobrol negaria seu envolvimento no assassinato na série documental Tiger King de 2020. Mas depois que o corpo de Nash foi encontrado queimado e desmembrado, informações sobre sua morte começaram a vazar. Muitas testemunhas afirmaram ter visto Tobrol cometer o ato com um facão. Outros dizem que seu corpo foi cortado com uma serra circular e queimado em uma vala. Qualquer que tenha sido a verdadeira causa da morte, o filme se agarrou à lenda e a infame cena da motosserra no banheiro de Scarface foi criada. Ao longo do filme, Tony Montana, Frank Lopes, interpretado por Robert Loggia, e Manny Ribera, interpretado por Steven Bauer, fazem seus negócios e maldades em diversos clubes noturnos por Miami. E o que pode parecer um caso clássico de Hollywood, exagerando os fatos para a trama, na verdade não está tão distante da realidade da Cidade Mágica. Nos anos 80, em seu livro Hotel Scarface, o autor Robin Farzad descreveu a cidade da Flórida como uma verdadeira cidade do ouro das drogas. Enquanto o resto do país se ocupava com crises do petróleo e disparada nos preços dos seguros, a economia de Miami florescia, graças a uma ajudinha de muito pó branco. Naquela época, a cocaína podia ser comprada por $1.000 o quilo na Colômbia e revendida por $50.000 o quilo em Coconut Grove, Miami. A cidade afogava-se em dinheiro, bem como em crimes, e a ordem e a lei praticamente deixaram de existir. Tanto que um juiz federal declarou que Miami estava à beira do caos. Parece uma ótima ideia para um filme. Em Scarface, Tony e seus associados nefastos costumavam ser vistos relaxando no clube Babylon, sempre enevoado e tingido de neon. Acontece que o clube era mais uma personagem no filme, baseada em eventos reais, desta vez inspirada no notório ponto de encontro do verdadeiro Lorde das Drogas de Miami. O Mutiny Hotel, hotel clube ponto quente do submundo, contava com 130 quartos e era uma zona franca para bandidos querendo lucrar com a devassidão de Miami.
ou talvez até fugir dela por um tempo. O Mutiny era um clube exclusivo, só para sócios, que contava entre seus frequentadores afiliados da CIA, Jack Onassis e membros do Led Zeppelin. Na década de 70, talvez estivessem lá só para sair e tomar uma bebida, ou talvez para esbarrar em senhores das drogas e cowboys da cocaína. Esses senhores das drogas levavam frequentemente estilos de vida opulentos. Dizem que o Mutiny vendia mais garrafas de Dom Perignon do que qualquer outro estabelecimento no planeta. Isso foi relatado pelos distribuidores da DP, que visitaram o local no início dos anos 80 para confirmar se os números que saíam do Mutiny eram reais. O hotel de Miami também tinha uma caverna de champanhe, com um compartimento secreto onde senhores das drogas podiam esconder armas caso seus negócios legítimos dessem errado. Dizem até que uma anfitriã escondia sua arma embaixo da saia caso os policiais incorruptíveis começassem a farejar por perto. E farejar é mesmo a palavra-chave quando se trata do produto que esses empresários vendiam. Oliver Stone queria que seu thriller policial fosse o mais próximo possível da realidade, tanto que, por assim dizer, adotou um método durante o processo de roteirização. Stone pesquisou seu roteiro passando tempo em Miami e no Caribe, conversando e tomando notas de ambos os lados da lei. Stone disse que a experiência lhe deu muito material para seu filme planejado. Ou, como ele mesmo descreveu, um filme de gangster tropical, ensolarado, sexy, de charuto, do terceiro mundo, ambientado em Miami. Isso é muita coisa para caber num pôster. A experiência nem sempre foi produtiva, porém, pois Stone lidava com seus próprios problemas de dependência e vício na época, e a pesquisa só piorou tudo. Para manter o foco e se afastar da ralé, Stone se mudou para Paris, onde pôde escrever a história em paz, longe do fácil acesso às drogas que alimentavam o mundo de Tony Montana. O Scarface, de 1983, não foi a primeira incursão de Hollywood na história. Já existia uma versão de 1932, dirigida por Howard Hughes, que contava a história de um chefão italiano. Baseada vagamente em Al Capone, essa versão estrelava Paul Mooney como Tony Camonte, também conhecido como Scarface. Lançada antes do Código de Produção Hays, que obrigava estúdios e cineastas a censurar e evitar certos conteúdos, a violência e os temas do filme surpreenderam muitos espectadores. Na década de 30, quando Stone assumiu o legado de Scarface, optou por basear seu Tony Montana na verdadeira barcaza cubana, na qual centenas de milhares de refugiados cubanos viajaram de barco para Miami. Scarface usa imagens reais da chegada dos barcos, e Oliver Stone usou a atitude dominante do governo americano da época de que os Marielitos eram, citando, os malucos para motivar sua personagem extravagante e operística. Embora muitos no meio dos imigrantes cubanos admirem a ascensão de Tony, a representação é divisiva na comunidade, pois o filme perpetua vários estereótipos prejudiciais contra os cubano-americanos. Além disso, mais uma vez, Al Pacino simplesmente não é cubano, o que torna aquele sotaque algo realmente notável. Em Scarface, Robert Loggia interpreta Frank Lopez, um dos grandes vilões do filme. Lopez é baseado no imigrante cubano de verdade e proeminente traficante de Miami, Carlos Carlin Quezada. Tendo começado seu tráfico de cocaína por volta de 1969, Quezada afirma ter lucrado mais de 3 milhões com sua empreitada criminosa, o equivalente a cerca de 10 milhões em dólares atuais. Mas Quezada também colaborava com a polícia, delatando concorrentes enquanto protegia seus próprios negócios das garras da lei. Por isso, conseguia ostentar seus crimes diante da polícia, que não tinha poder para detê-lo. Quezada foi preso ao tentar expandir sua operação para Los Angeles, e a juíza titular Pamela Ann Heimer opinou que esta comunidade não precisa da exportação de Miami. Por fim, Quezada foi condenado a 25 anos de prisão e multado em $250 mil, mas nada doeu mais do que a queimada sarcástica da juíza Heimer. O braço direito de Frank Lopez era um personagem chamado Omar Suárez, interpretado pelo incomparável F. Murray Abraham.
A personagem, um criminoso que vira agente duplo, empalidece diante de sua inspiração real. Ricardo Monkey Morales. Morales, um nome que parece o de um fiel escudeiro sábio em desenhos animados de sábado de manhã, era, na realidade, um brutal e sanguinário imigrante cubano-americano envolvido em espionagem, contra-espionagem, atentados e tráfico de drogas, tanto como criminoso quanto como informante. Isso segundo seu próprio obituário. Morales encontrou seu fim, assim como seu equivalente em Scarface, de forma grandiosa, após levar um tiro durante uma briga de bar. Uma briga que supostamente começou depois que alguém fez uma suposição inadequada sobre a orientação sexual de Morales, algo pouco tolerado em 1983. Podemos tolerar assassinato e tráfico de drogas, mas traçamos a linha na homofobia. Então, o que você acha? Ficou surpreso com quanto a arte de Scarface imitou a vida real? Conte-nos nos comentários e enquanto estiver por lá, confira alguns desses outros vídeos do nosso Weird History.